essa é a nova onda do marketing digital para 2026. Eu tenho certeza que quem estudar e quem aplicar os conceitos e estratégia que eu explicar ao decorrer deste vídeo, certamente terá resultado, vai aumentar o faturamento e terá uma vantagem competitiva muito acima dos seus concorrentes. Mas antes de eu iniciar o vídeo de fato, eu sei que tem muita gente que não me conhece, mas eu estou no marketing digital desde 2020 e ao longo da minha trajetória eu vivenciei diferentes ondas e diferentes movimentos, desde dropshipping, lançamento, PLR, TikTok Shop, enfim, uma porrada. E hoje a visão que eu tenho é a seguinte: quem fez dinheiro com marketing digital fez, e quem não fez provavelmente não vai fazer mais. Já era uma hipótese que eu vinha tendo ao longo dos últimos meses, dos últimos 12, 18 meses, mas hoje eu tive uma interação com alguns colegas do marketing digital que em alguns momentos tiveram resultados extraordinários, resultados surpreendentes, e que ao longo da conversa eu percebi que essas pessoas não estavam fazendo tanto dinheiro igual elas faziam antes. Só que esse movimento ele já vinha acontecendo há um determinado tempo. Só que hoje a sensação que eu tive é que a situação piorou e essas pessoas viram a sua fonte de renda secar. Ao longo dessa jornada, eu já vendi Close Friends, eu já vendi livro que eu escrevi na Amazon, eu já fiz lançamento de grandes experts como o Ryan Santos, eu já participei de lançamentos de grandes empresas do mercado financeiro, eu já participei também de campanhas de marketing, por exemplo, da Suno, uma empresa do mercado de capitais que agora, em 2025, em um dos produtos, conseguiu captar mais de 600 milhões de reais, e uma das razões é o marketing, dado o cenário macroeconômico, juros de 15% e política diversa, e alguns experts que eu consegui lapidar ao longo da minha trajetória. Então, algum conhecimento eu conquistei e resultado também. E o que eu quero compartilhar é o seguinte: o mundo sofreu grandes alterações ao longo dos últimos anos e a gente está caminhando para uma agenda cada vez mais socialista. Quando eu digo uma agenda cada vez mais socialista, eu quero dizer que hoje grande parte dos países europeus eles são socialistas, a taxa de imposto é extremamente elevada, beirando ali 40 até mesmo 50%. Só que com a ascensão da inteligência artificial e o fato de que elas irão tirar o trabalho de muitas pessoas, eu acredito piamente que haverá uma sobretaxação nessas empresas, seja no Google, seja na OpenAI, e esse dinheiro será convertido para uma renda básica universal. O mundo está caminhando para este movimento. Aqui no Brasil, numa escala menor, a gente tem o Bolsa Família. Mas em países como a França, isso é muito comum há um bom tempo já. Então, a explicação é a seguinte: o mundo está mudando, a barreira está cada vez mais alta, o mercado está cada vez mais sofisticado e, focando em Brasil, em 2020 a gente sai de uns juros de 2% e hoje a gente tem uns juros de 15% ao ano. Não tem explicação para uma pessoa tomar risco, um investidor, mas o seu José, a dona Maria, o cidadão comum do Brasil, gastar dinheiro com coisas supérfluas. A inflação está extremamente alta, o mercado está cada vez mais caro e essas pessoas elas não têm dinheiro para gastar com infoproduto. Segundo fator, informação de infoproduto a gente pega hoje em inteligência artificial. Terceira razão, ao longo desses últimos anos, o
pessoal de infoproduto aplicou muito golpe e entregou produtos e serviços porcaria. As pessoas estão cada vez mais céticas. Além disso, em 2020, na época, né, do que aconteceu em 2020, aquela crise global, a gente não tinha grandes empresas gastando rios de dinheiro no Facebook Ads, no Google Ads. E daí a gente começa a ter uma transição para o e-commerce. Hoje, uma das empresas que mais gasta dinheiro com mídias pagas é a Magazine Luiza, é a Amazon, é o Mercado Livre, é a Casas Bahia. Os bancos não utilizavam o mundo digital. Hoje eles se comunicam com seus clientes através do digital. Então, a concorrência está muito mais alta, o leilão ele encarece. Você que começa colocando ali 1.000, 2.000, 5.000 reais por dia em tráfego pago, perde para a Magazine Luiza que coloca 1 milhão de reais por dia, que coloca meio milhão de reais por dia. Isso é normal que aconteça. Qual que é o ponto aqui? Todas essas estratégias, elas acabaram. PLR não funciona mais, lançamento não funciona mais, o que mais que teve aí ao longo... encapsulado também não funciona mais. Tá? É uma pequena porcentagem de pessoas que realmente tem um resultado expressivo. Só que você que quer começar hoje no digital, você não vai ter esse resultado. Dito isso, qual é a solução? Eu enxergo um principal caminho, que daí a gente consegue cascatear para duas opções. Se você tem essa mentalidade ainda de fazer dinheiro e escalar uma operação para fazer rios de dinheiro, 6, 7 dígitos, 8 dígitos por mês, esquece. O mundo não é estático e ao longo desses últimos anos, o cenário macroeconômico mundial mudou. Então não tem mais essa coisa de ficar rico escalando um produto. Qual que é o foco hoje? Branding pessoal. O que é o branding pessoal? É você utilizar da tua imagem para você ancorar uma percepção de valor extremamente alta e através disso você consegue vender produtos mais caros e fechar contratos também por preços mais elevados. Primeira tese. Segunda tese. A inteligência artificial não tão cedo vai substituir os criadores de conteúdo. Quando a gente pega as pessoas que estão de maneira consistente dos últimos 10, 15 anos no YouTube produzindo conteúdo, todas elas, sem exceção, estão milionárias. Felipe Neto, Whindersson Nunes, Enaldinho, todas. A inteligência artificial, ela não consegue substituir a carisma de uma pessoa. A inteligência artificial não consegue substituir, né, essa aproximação que um ser humano tem do outro. Então, você consegue aumentar a sua percepção de valor para oferecer produtos mais caros, fechar contratos mais caros, mas também, por mais que você crie um produto low ticket que seja, a tua base vai comprar de você. E só pelo fato de você ter uma audiência forte e engajada no orgânico, você consegue burlar as estratégias de tráfego e mídias pagas, que está cada vez mais caro, porque o leilão está mais alto e também agora a gente tem uma sobretaxação por conta do governo atual. Então, isso aqui é o que eu enxergo como opção principal. Dentro do digital, a gente tem 3 formas principais de fazer dinheiro: vender produtos, vender serviços e, por fim, vender infoprodutos. Dessas 3 opções, meu amigo e minha amiga, que estão querendo adentrar no digital agora, produto, esquece, a margem está cada vez pior, os impostos e o câmbio estão elevados. Infoprodutos, você não vai conseguir rodar, mídias pagas está muito difícil, conta de BM que cai, tá caro, o mercado está extremamente avançado, não é você pegar um e-book e vender, isso não vai dar certo. O que eu vejo como opção?
prestação de serviços. Então você une o mercado que existe há milhares de anos e une com o digital. Qual é o mercado que existe há milhões de anos? É a economia real. Então, é o supermercado, é a padaria, é o restaurante, é uma concessionária de carros, enfim. E você vai utilizar o digital para captação de tráfego de pessoas, para levar essas pessoas para este lugar e baratear o CAC, o custo de aquisição do cliente. E daí você vende esse produto, esse serviço, aliás, esse serviço, como modelo de uma agência, mas tem que tomar muito cuidado, porque esse mercado ele tá muito queimado, e de fato entregar um serviço que preste. E não ficar focando em pegar uma porrada de clientes e escalonar a tua operação. Não, eu tô falando de você pegar 3, 5 clientes, cobrar ali de cada um deles 10, 15 mil reais por mês e se contentar com 50, 75 mil, 100 mil de faturamento por mês. É isso. Se você estiver com essa conquista de faturamento, agradeça. Coloque o joelho no chão, dobre o joelho no chão, abre os braços para o céu e agradeça a Deus. Não existe mais, pelo menos tão cedo, essa opção e alternativa de você ficar multimilionário numa janela de alguns meses ou pouquíssimos anos, igual existia 4 ou 5 anos atrás. E não se cobre de você entrar nas redes sociais e olhar para o lado e ver teu amiguinho, aliás, aquele influencer num carrão, numa casona, ostentando, porque você não vai conseguir isso, e daí você vai se frustrar, vai entrar em depressão e vai acontecer uma porrada de coisa contigo. Tá? E se essa pessoa ela ascendeu nos últimos 2, 3 anos de maneira extremamente abrupta, numa pequena amostragem de tempo, ela fez coisa errada. Ela não tá limpa, ela não tá pura e ela tá envolvida aí com esquemas e vendeu a alma pro demônio. Esse é o vídeo de hoje com a reflexão. Beijo grande diretamente do meu belíssimo apartamento na capital mais próspera do hemisfério sul e uma das mais picas do mundo, São Paulo. Valeu!